Olá! Então, eu acho que eu já até perdi a conta de quantos vídeos eu já fiz falando sobre o Lula atacando o Banco Central, né? Mas o cara, ele realmente ele não para de atacar o Banco Central. A base aliada dele tem atacado o Banco Central e o seu presidente, não, o, o Roberto Campos Neto, né? E inclusive o Boulos falou que o Banco Central ele não foi eleito, que não sei o que. Aí perguntaram para ele sobre os ministros do STF, né? Ele falou que o STF tem que ser independente mesmo. Deu uma desculpinha esfarrapada lá. Obviamente que ele falou isso porque o STF tá mais para a esquerda, né? Tanto é que o STF legalizou, né? Eles não nem legalizou, né? Perdão, proibiu a homofobia, né? Que não tinha, que até hoje não tem lei sobre isso, né? Mas enfim, é lógico, você vê ideologicamente o STF é mais à esquerda, porque a grande maioria dos ministros que estão lá na Suprema Corte foram nomeados, indicados por presidentes esquerdistas. Só que eles têm ali a vitaliciedade, esse é o grande problema, né? Eles ficam ali até de se aposentarem compulsoriamente, né? Então é meio que uma prisão, não tem o que fazer, né? A gente vai ficar preso a esses caras, né? Mas enfim, voltando ao ponto da notícia, né? Novamente o dólar disparou, né? Ele sobe para 5,20 após críticas de Lula ao Banco Central. Então, sempre quando o Lula fala contra o Banco Central, o dólar sobe, né? Por quê? Porque os investidores ficam com medo, né? Falam, caramba, a única coisa positiva na economia brasileira, que é o Roberto Campos Neto e o Banco Central, né? Enfim, a única coisa positiva, o governo está atacando. O governo está atacando o Banco Central. Então os caras ficam tipo, o que será que vai acontecer, né? O que será que pode acontecer, né? Então os investidores ficam meio apreensivos. E outra coisa que eu vi na rede social que é uma baboseira, é eles falando que, nossa, a taxa de juros está muito alta porque o Lula foi eleito, isso é um absurdo. Não, mentira, porque a taxa de juros ela está nesse patamar lá atrás, desde lá atrás, e desde o governo Bolsonaro, desde acho que em agosto do ano passado. Então não, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Banco Central não está perseguindo o Lula, como eles estão tentando dizer. O Banco Central simplesmente tem essa taxa de juros já desde o governo Bolsonaro. E eles não aumentaram nenhum por cento da taxa de juros depois que o Lula foi eleito. Então, teoricamente, a gente pode até dizer que o Banco Central congelou a taxa de juros e não subiu mais, né? Enfim, é uma baboseira, não tem menor sentido falar isso, né? A verdade é que o Lula não está aceitando essa lei que eles fizeram, né? E ele veio depois, ele tem que aceitar o que veio antes, né? Como é que ele pode, né? Enfim, mas o Lula é assim, né? Ele não é nada democrático, né? Para quem achava que o Lula era democrático, ele ganhou por 0, alguma coisa por cento dos votos e acha que ele é o dono do país, né? Lógico que ele acha, né? Bolsa cai 0,82% na contramão de otimismo externo. Também já fiz um vídeo falando sobre o otimismo externo e como no Brasil está indo ao contrário, né? Agora está tendo um pessimismo, né, com o Brasil, né? Em mais um dia de tensões entre o presidente Lula e o Banco Central, o dólar superou a barreira dos 5,20 pela primeira vez em 2 semanas. A Bolsa de Valores recuou, na contramão do otimismo no mercado norte-americano. O dólar comercial encerrou esta terça-feira vendido a R$ 5,20, com alta de 0,026, essa alta, né, 0,026, uma alta de 0,5%. A cotação iniciou o dia em baixa, chegando a cair para 5,13 por volta das 10 horas. Inverteu o movimento ainda durante a manhã. Recuou para 5,15 por volta das 15 horas e subiu novamente no fim das negociações. A moeda norte-americana está no maior nível desde 23 de janeiro,
quando também tinha fechado a 5,20 reais. Apesar da alta de hoje, a divisa acumula queda de 1,52% em 2023. No mercado de ações, o dia também foi marcado pela volatilidade. O índice Ibovespa fechou aos 107 mil pontos, quase 108 mil pontos, com queda de 0,82%. O indicador iniciou o dia próximo da estabilidade, mas acelerou as perdas após declarações de Lula sobre o Banco Central. Em café da manhã com jornalistas de veículos independentes e alternativos, Lula voltou a criticar o Banco Central. O presidente disse que os juros básicos, com 13,75% ao ano, estão altos e que precisam cair para gerar mais crescimento e gerar emprego, segundo o portal Brasil 247, um dos veículos presentes no café da manhã. O Brasil 247, que é um portal de extrema esquerda, né? É um portal que já é bem conhecido por serem defensores, né, assíduos, né, defensores fanáticos do Lula e do PT, né? Isso já desde muito tempo, é um jornal antigo já, né? E então realmente isso é preocupante, né? Isso aí que o Lula vem falando, né? Primeiro que, óbvio, ele quer um juro baixo, por quê? Porque ele quer que as pessoas gastem, né? Ele quer fazer gastança, né? E esse é o ponto negativo quando você tem juros muito baixos, que as pessoas não economizam dinheiro. Você pensa, pô, mas aí a pessoa acaba investindo, aí depois não consegue fazer bom uso desse dinheiro e acaba criando bolhas. E essas bolhas geram crises econômicas, né? A Dilma fez isso lá atrás, gerou aquela crise econômica, recessão maior do que na época da pandemia, né? A Dilma, o Brasil recuou 2 vezes em 2 anos. Recuou 2 vezes em 2 anos diferentes, né? Em cada ano recuou, né? Teve recessão. E se você for pegar o ano da pandemia, a recessão da pandemia, junto com se você for juntar esses 2 anos de recessão do governo Dilma, foi menor, ou seja, a Dilma conseguiu quebrar o Brasil mais intensamente do que o fecha tudo. Imagina, você teve que fechar a economia toda por causa lá de uma ditadura sanitária que eles fizeram. O governo da Dilma foi mais catastrófico do que uma pandemia, do que uma ditadura sanitária. Vocês têm noção disso? Né? Então, assim, e foram todas essas medidas que ela adotou. Nesse sentido, você pode até pensar, bom, mas aí se o Lula conseguir tirar esse cara de lá, vai acelerar a queda dele, realmente. Porque se ele realmente quiser diminuir o juro na canetada, a inflação vai explodir. Então, assim, seria interessante isso acontecesse, porque ele ia cair logo, né? A verdade é que se a economia do Brasil começar a capotar de vez, ele não dura mais, porque a Dilma caiu rapidinho, né? Em seguida, Lula disse ser a favor da responsabilidade fiscal, mas declarou que o Banco Central precisa ter uma meta de inflação, e outra de crescimento. Bom, o Lula realmente não sabe nada de economia, ele fica dando palpites, é incrível isso, né? E a mídia, tipo, essas grandes mídias não falam nada sobre isso, não entende nada de economia. A declaração pressionou o dólar e a bolsa no Brasil. A moeda norte-americana subiu aqui, enquanto caía perante as principais divisas globais. O mesmo ocorreu com o mercado de ações, que se descolou das bolsas norte-americanas, que tiveram forte alta após a presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell. O Federal Reserve é o Banco Central norte-americano, né? Afirmar que as pressões sobre a inflação norte-americana estão caindo, mesmo com o país criando mais empregos que o esperado. A fala de Powell foi interpretada como sinal de que o Fed não deve mexer no ritmo de aumento de juros. Na semana passada, o Banco Central norte-americano elevou os juros básicos em 0,25 ponto percentual, após 4 altas consecutivas de 0,5 ponto. A notícia tem outra aqui, né, que fala sobre basicamente a mesma coisa, né?
Lula eleva ataques a Campos Neto, enquanto o governo e Banco Central acenam com trégua. Não tem muito isso não, né? É que essa é uma notícia do Folha de São Paulo. No Folha de São Paulo é mais, né, enfim. Lula abriu nesta terça uma nova frente de pressão sobre o Banco Central ao pedir a vigilância dos agentes que podem atuar para demitir o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto. Os outros membros do governo, na contramão do petista, buscam baixar a temperatura do tom beligerante do discurso. Mentira, porque o Boulos veio falar um monte de asneiras, né? Falando que, né, enfim, o Boulos ele sempre foi o grande escudo do PT, né? O pessoal fala, não, que o pessoal oposição nunca foi oposição ao PT, gente. O pessoal oposição ao PT, né? Você teve até uma oposição do MBL ao Bolsonaro muito mais ardente, né? O PSOL nunca pediu impeachment da Dilma, muito pelo contrário, eles ficaram favoráveis à Dilma. PSOL, PCdoB, PSB, PDT, esses caras aí, tudo baba-ovo do PT, né? A esquerda, quando apertou, eles se defenderam. A esquerda é muito mais unida, isso não tem nem o que se falar. Eles brigam com questões ali bestas, né, superficiais, né? Mas, enfim, mentira. Boulos não... mas o Boulos não faz parte do governo. Não oficialmente, mas o Boulos compõe a ala radical do PT, né? O Boulos e o outro lá, o Frouxo do Freixo, eles são a ala radical do PT, sempre foram escudeiros do PT, né? Só que eles não ficam à mostra, né? Justamente para a grande maioria da população não ver, mas quem é esperto sabe, né? Enfim. Lula afirmou que o Senado, que pode aprovar a exoneração do presidente do Banco Central após pedido do governo, deve monitorar a atuação da autarquia, e disse esperar que os ministros Haddad e Simone Tebet também estejam acompanhando a situação. Aí que tá. Será que ele vai conseguir comprar o Senado inteiro? Porque tem pessoas da oposição ali que não vão aceitar ele comprar, não. Eles até podem, o Lula até pode oferecer dinheiro, mas os caras não vão votar com ele, não. Você pode até oferecer dinheiro, mas não vamos votar com você, não. Haddad e Tebet compõem o Conselho Monetário Nacional. E outra coisa, parece que essa votação aí não pode ser secreta. Então, então aí ele lascou, porque vão pressionar para não tirarem o Roberto Campos Neto de lá. E aí? Será que os traidores que votaram no Pacheco continuariam votando com Lula? Então, não tem tanto apoio assim no Senado, não. O órgão composto de 3 votos, sendo o terceiro o próprio chefe do Banco Central. Que pode zonar. Esse órgão aqui, o Conselho Monetário Nacional. O órgão composto de 3 votos, sendo o terceiro do próprio chefe do Banco Central, pode encaminhar ao presidente da República tal pedido em caso de comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos da autoridade monetária, de acordo com a Lei de Autonomia aprovada em 2021. Naquele tempo, mandatos anteriores, era fácil jogar a culpa no presidente da República. Agora não. A culpa é do Banco Central. Agora é o Senado que pode trocar o presidente do Banco Central. Tá vendo? É sempre assim. Esses caras são tão canalhas. O Lula disse isso aí, né? Disse isso na terça. Os caras são tão canalhas que eles nunca vão assumir culpa nenhuma. Agora é culpa do Banco Central. A guerra deles é contra o Banco Central. E eles vão arrumar sempre uma desculpa. Lula já afirmou que incentiva o discurso contra o Banco Central como forma de pressão contra o atual patamar dos juros, considerado por ele elevado. Segundo o petista, a classe empresarial precisa aprender a reivindicar, reclamar dos juros altos. E ele, como presidente, também deve reclamar. A estratégia de Lula, no entanto, tem causado estresse nas expectativas de inflação e pressionado os juros negociados no mercado, fazendo as taxas de longo prazo subirem, causando um efeito reverso ao defendido pelo presidente. É lógico, o cara é um idiota, né? Ele não entende nada de economia. Entendeu? Ele não entende, ele tem que ficar com a boca fechada. Mas enfim, é bom que ele fale mesmo essas bobagens, porque o governo dele cada vez mais cai mais, né? Mas enfim.
O petista disse que poderia rever a autonomia depois de 2024, quando termina o mandato de Campos Neto, indicado ao cargo pelo ex-presidente Bolsonaro. Quero saber do que serviu a independência. Vou esperar esse cidadão, olha só, terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Meu Deus do céu. Disse Lula em entrevista à Rede TV. A declaração foi dada um dia depois do Banco Central anunciar a manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano pela quarta vez consecutiva, na primeira reunião desde que Lula tomou posse. No comunicado, o colegiado do Banco Central havia subido o tom com alerta sobre as incertezas fiscais e a piora nas expectativas de inflação, que estão se distanciando da meta em prazos mais longos. Os recados provocaram uma escalada na tensão entre governo e Banco Central. Nesta semana, Haddad revelou publicamente a insatisfação com o Banco Central ao dizer que a nota da autoridade monetária pós-Copom poderia ter sido um pouco mais generosa, depois das medidas anunciadas pela gestão petista para melhorar as contas públicas. Enfim, tem muito aqui, muito texto, uma coisa muito longa realmente. Quanto à política fiscal expansionista, o colegiado ponderou que a avaliação dos estímulos de demanda deve considerar o estágio do ciclo econômico e o grau da ociosidade na economia, enfatizando que a política de juros é um instrumento usado para mitigar possíveis efeitos inflacionários. Isso aqui eu já falei em outros vídeos também, né? O último tema entrou no radar depois que Lula criticou publicamente as metas de inflação fixadas para os próximos anos. Os alvos são 3,25% em 2023 e 3% em 2024 e 2025, com margens de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Com relação à eventual mudança nas metas de inflação, o Banco Central não entrou no mérito da questão e disse que, mais importante do que a análise das motivações para a elevação das expectativas, o comitê enfatiza que irá atuar para garantir que a inflação convirja para as metas. Sobre a percepção da complacência do Banco Central, a autoridade monetária reafirmou seu compromisso para atingir as metas. O Banco Central avalia que, uma vez observada a desancoragem, piora da percepção dos analistas do mercado financeiro, é necessário se manter ainda mais atento na condução da política monetária para reancorar as expectativas e assim reduzir o custo futuro da desinflação. Acrescentou. Basicamente o Lula é um negacionista econômico, né? Lula e todos esses caras aí que criticam o Banco Central são negacionistas econômicos, né? Eles querem fazer uma política expansionista como a Dilma fez, e isso levou para recessões piores do que a pandemia. O PT nunca fala disso, o PT sempre esconde esses 2 anos terríveis da Dilma, né? Com uma recessão histórica, crise econômica histórica, sendo que nenhum outro país estava passando por crises, e ainda vem esses negacionistas econômicos falarem sobre economia. Eles não entendem de economia, tanto que não entendem de economia que eles esquecem esses 2 anos da Dilma, achando que não, a Dilma foi maravilhosa, ela sofreu um golpe. Não, a Dilma foi horrível, terrível para o país, ela foi pior para o país do que a ditadura sanitária. Então só para vocês verem, né, que realmente toda essa política que a Dilma fez e que está sendo copiada pelo Lula vai causar mais recessão, em um período que não é para causar tanta recessão, porque o Brasil no ano passado cresceu mais do que a China. A gente avisou, né? Faz o N. Nós avisamos, os isentões preferiram votar nulo, preferiram votar em nenhum dos dois, falando que o Lula e Bolsonaro era a mesma coisa. Parabéns aí para vocês, agora aturem esse cara aí, ó. Ele continua falando mal do Roberto Campos. Se eles conseguirem essa façanha de tirar o Roberto Campos,
Vamos ter recessão, acho que ainda pior do que a Dilma teve lá atrás. Porque dessa vez realmente a situação no mundo não está muito boa, não. Naquela época a situação do mundo estava boa. Agora tá horrível, né? Quer dizer, ainda tá voltando a crescer depois da ditadura sanitária, né? Mas está mais lento o crescimento, né? Enfim, um abraço, curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem meu vídeo e comentem aqui embaixo.